Um dos grandes achados relacionados ao estudo do espaço é o meteorito de Beddington, encontrado aqui no estado da Bahia, nos finais do século XVIII, e que muito contribuiu para elucidar alguns mistérios relacionados à formação do sistema solar. Porém, existe uma história fascinante entre a descoberta deste meteorito e sua ida para o Rio de Janeiro sob as ordens do imperador Dom Pedro II. Quem vai nos contar sobre essa história, a história do Beddington, é o professor Dr. Wilton Pinto de Carvalho. Professor, quando foi descoberto o meteorito de Beddington, como e por que ele foi parar no Rio de Janeiro? O princípio é que um vaqueiro, um garoto assim, dos seus 16, 17 anos, adolescente, estava à procura de uma vaca perdida lá no sertão de Monte Santo. Na época era o município de Monte Santo, hoje o local está no município de Uauá. Mas em 1784, 1784, foi quando esse adolescente descobriu aquela massa de ferro estranha na natureza, como eles diziam, totalmente diferente das rochas na vizinhança. E deve ter comunicado a seu pai ou um parente que ele veio a Salvador trazer essa notícia para o governador da Bahia. Aliás, era o governador-geral do Brasil, né? E o Brasil ainda era colônia. Eu falei em 1784. Então, ele trouxe essa notícia dizendo que tinham achado essa massa de ferro e que era muito estranha. Então, o governador fez uma carta para o primeiro-ministro de Portugal, dizendo que tinha encontrado essa massa de ferro e que iria fazer todo o possível para remetê-la para Portugal. E assim começou a saga do meteorito Beddington. O governador chamou o capitão Mor, na época chamava-se capitão Mor, né, os encarregados das regiões do interior. Esse capitão Mor, chamado Bernardo Carvalho da Cunha, foi encarregado pelo governador de trazer esse meteorito para Salvador, ou então levar para um porto mais próximo, no caso, talvez, em Sergipe. E esse capitão Mor foi, então, ao local onde o meteorito tinha sido achado e pensou em trazer ele em cima de um carro, tipo carro de bois. Ele conta nas cartas que fez para o governador a trabalheira que teve para ele conseguir tirar o meteorito da cama, como ele chamava, do local onde ele caiu, e colocá-lo em cima desse carretão, ou desse carro de bois. Acontece que o meteorito estava num local assim, a 150 metros aproximadamente da margem do Riacho Beddington. Daí o nome dele, Beddington, em função do nome do rio, que, aliás, é uma prática no nome dos meteoritos da ser do local geográfico onde ele foi achado. Então, ele conta essa trabalheira e ele conseguiu colocar em cima do carro de bois e tocou para frente, mas eram só 150 metros para chegar até o local. E ele fez lá um aterro no rio para tentar nivelar as margens do rio para passar como se fosse uma ponte uma barragem de barro, né? Porque é muito difícil fazer isso no interior, principalmente naquela época. E ele conseguiu, então, colocar o carro nesse aterro, mas as rodas do carro de boi são relativamente estreitas, né? 30, 20, 25, 30 centímetros no máximo. Então, o aterro que ele fez não estava muito bem solidificado e esse carro atolou. Ele desceu naquele aterro e ficou dentro do rio. E não houve como ele tirar mais o meteorito dali. E lá ficou de 1784, 1785 até 1887, 104 anos aproximadamente, 103 anos. Já em 1887 estava se começando os estudos mais científicos a respeito dos meteoritos. Até 1881, 82, não se acreditava que meteoritos caíam do céu. E achava que tudo aquilo era invenção, etc. Mas em 1887 começaram os estudos, e aí Dom Pedro II, uma dessas viagens que ele fez, principalmente a Paris, onde ele era membro de uma daquelas sociedades científicas, foi
perguntado por que ele não patrocinava levar esse meteorito para a sede do reino, no caso, Rio de Janeiro, e para que ficasse à disposição dos cientistas para serem estudados. Foi então que ele resolveu levar esse meteorito daqui da Bahia para o Rio de Janeiro, que era a sede da corte. Para isso, ele chamou duas pessoas. Chamou um barão, chamado Barão de Guaí, que era muito rico, era baiano, banqueiro, para financiar a expedição. E chamou um oficial de marinha aposentado, chamado José Carvalho da Cunha, o segundo Carvalho aí da história, né? Chamou ele para trazer o meteorito, organizar uma expedição com todo o apoio possível do governo, no caso, o governo, o reino, né? O imperador, e que levasse esse meteorito daqui da Bahia, de Monte Santo, até o Rio de Janeiro. José Carvalho da Cunha achou a tarefa muito difícil, mas o imperador deu-lhe uma ordem. É uma ordem, eu quero que traga. Não se preocupe com o dinheiro, porque finanças o Barão de Guaí vai dar todos os recursos necessários. Então, o José Carvalho da Cunha imediatamente convocou mais 2 engenheiros e partiu de navio do Rio de Janeiro para Salvador, de Salvador para Queimadas. No trem já existia a estrada de ferro, Sim. ligando Salvador a Juazeiro, e de Queimadas até o local onde o meteorito caiu, está cerca de 103 quilômetros, 100 a 120 quilômetros. Ele foi no lombo de cavalo, né, montado, até chegar. Mas eu estava dizendo que o José Carlos de Carvalho foi ao local, tirou todas as medidas possíveis, fez o cálculo do peso, achou mais ou menos isso, de 5.000 a 5.500 quilos, e voltou para um lugar chamado Aramari, que fica distante de Salvador, uns 200 quilômetros mais ou menos. Lá por que Aramari? Porque tinha uma oficina de conserto de vagões e de locomotivas. Ele, então, fez um desenho de um carretão, não era um carro de boi, era um carretão, uma plataforma com 4 rodas para ser puxado por bois ou por cavalos, uma atração animal, se fosse o caso. Ele, com esse projeto, ele pediu nas oficinas de Aramari que se construísse esse carretão. E foi construído. O detalhe desse carretão é que ele tinha, além das rodas de tipo rodas de carro de boi de madeiras, com 20 centímetros de largura, ele tinha também rodas de aço, tipo rodas flanjadas, que é aquelas rodas de trilhos, né? Porque segura, ela tem uma flange assim que segura a parte da curva. Então, ele para essas rodas, ele pensou nisso, porque ele disse: eu vou encontrar terrenos macios, atoleiros, lajedos, que eu preciso atravessar. E, para isso, eu vou construir mini estradas de ferros, trechos de estrada de ferros assim de 10 metros, 20 metros, e transportar o meteorito sobre ela. Então, foi uma invenção muito boa, que evitou, inclusive, o problema do nosso amigo lá em 1784, do carretão ficar preso na areia, né? E assim ele levou o meteorito do local onde ele foi achado até Monte Santo, de Monte Santo para Queimadas, e lá em Queimadas não, em Jacurici, é um povoado do município de Itiúba, que está muito ligado a mim, porque eu nasci nessa cidade de Itiúba, e tinha essa lenda de que o meteorito, existia uma pedra encantada que não queria sair do interior, essa coisa toda. E eu fui criado com essa lenda, e lá tem um local onde ele foi embarcado, nesse povoado de Jacurici. Mas chegando na Estação de Ferro, ele foi embarcado, trazido para Salvador. E o meteorito foi realmente transportado de navio. Aí esse navio fez uma escala em Recife, embora fosse para o Rio de Janeiro, ele deu uma esticada até Recife, onde o meteorito foi exposto no Recife. E depois ele desceu direto para o Rio de Janeiro, onde foi recebido na estação da Estrada de Ferro pela princesa Isabel e toda a corte. Era uma coisa muito prestigiada, né? Porque pomposa, né? A princesa ir para uma estação esperar um meteorito realmente é um caso típico, né? Mas ela foi, e o meteorito ficou exposto, primeiro não no Museu Nacional, aquela sede lá da Quinta, mas no museu que existia no centro do Rio de Janeiro. Depois, então, foi construído um pedestal lá na entrada do museu, na entrada local de honra, a peça mais importante do museu era o meteorito, e ele foi colocado na sala de
na porta de entrada do museu, onde está até hoje, embora tenha sofrido remoções para outras partes do museu. Professor Wilton, existe algum site onde as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais sobre a história do meteorito de Bedengol? Nós construímos um site chamado www.bedegol, sem o acento naturalmente, .com.br. Esse site está ativo e está funcionando com toda a minha dissertação na íntegra sobre o meteorito de Bedegol. Naturalmente, ela é muito técnica, mas tem a parte da história que está contada mais ou menos com as palavras que eu dei nessa entrevista. Está muito bem feita. É só a pessoa acessar, copiar, se quiser, tem a parte histórica toda desse meteorito, inclusive os documentos originais, as cartas de 1785. Caramba! Lá, né? As fotos originais do meteorito, quando 1887, 88, estão todas lá, tudo para ser baixado, para ser guardado no seu computador, se você quiser ter todo o material. E tem a minha história também, que foi porque eu me interessei por meteoritos. Né? Eu me interessei por meteoritos porque foi eu disse, a minha infância desenvolvida no município de Itiúba, onde o meteorito foi marcado, e depois eu tentei desmistificar essa história da Pedra Encantada. Fazendo viagens para o Rio, eu fui visitar o meteorito e comecei a escrever. Em 1994, eu escrevi um artigo para o Jornal à Tarde, mostrando a história verdadeira do Bedegol, tirando essa parte de lenda, de mitos, mostrando que ele realmente era uma peça científica que foi estudado na época e que poderia ser estudado no futuro. Na época, eu nem pensava em estudar geologia com esse foco em meteoritos, mas serviu de alavanca e eu realmente daí parti para estudar geologia e escrever essa dissertação. Depois também fiz uma tese de doutorado com 2 meteoritos baianos, um de pedra, um de rocha, e um de ferro, embora bem menor do que o Bedegol, que só pesa 120 quilos. Mas é o meteorito Palmas de Monte Alto, que está nessa mesma cidade chamada Palmas de Monte Alto. Além do Bedengol, existem outros meteoritos tão importantes para o estudo da meteorítica e que também foram achados aqui no estado da Bahia, como nos conta a pesquisadora em meteorítica Leidiane Ferreira. Bem, tem o meteorito Quinjing, ele foi achado, ele estava enterrado em um sítio no município de Quinjing, né? Porque o meteorito ele recebe o nome do local onde ele foi encontrado. Ele é o único meteorito do tipo misto no Brasil, tanto que saiu até uma reportagem com ele recentemente, comparando até com um blogueiro, que também é de Quinjing, falava assim, os 2 astros do Brasil. Então, ele é o único do Brasil. E até para achar amostra hoje em dia, apesar de ser da Bahia, né, é complicado. E eu destacaria também o meteorito Três Irmãos. Todos são importantes, todos têm seu papel. Mas Bedengol, Quinjing e Três Irmãos, que é o único que teve sua queda observada, né? Teve gente lá do interior da Bahia do Sertão que viu ele passando. E eu acho que isso conta muito até na questão do valor que vai ser agregado ao meteorito, né? Porque é vamos dizer assim, uma primeira certificação dele como meteorito. Se você vê a queda dele, né, automaticamente é mais fácil você comprovar que ele é um meteorito. Então, eu diria que esses 3 são muito importantes, né? Mas Vitória da Conquista também teve seu papel, Palmas de Monte Alto e Rio do Pires também teve sua colaboração, os 3 meteoritos baianos, vamos dizer assim, né? Leidiane, conte-nos um pouco sobre o Núcleo de Pesquisas em Meteoritos. O Núcleo de Estudos em Meteoritos é um grupo de pesquisa, né, da UFBA, grupo de pesquisa em meteoritos da UFBA. A gente precisava dar um nome para o grupo, né, que juntou 2 áreas científicas, a geologia e a química, 2 áreas de estudo. Por enquanto, né, breve a gente está aberto para receber outras áreas como física, como biologia, porque tem meteoritos que têm matéria orgânica, como engenharia. Então, inicialmente, começou com essas 2 áreas, geologia e química. Então, a gente precisava dar nome a esse grupo. E a gente deu o nome como Núcleo de Estudos em Meteoritos. Leidiane, e quem quiser acompanhar o Núcleo de Estudos em Meteorítica, como é que faz? Acha no Instagram? No Instagram, a gente tem o apoio de Manuel Júnior, que é da Iniciação Científica.
ele também fique responsável por fazer as publicações. A gente recebe algumas amostras por imagem, por vídeo, e a gente vai tirando as dúvidas. Inclusive, já tivemos o Instagram novo, né? A gente iniciou com ele em janeiro, a gente já teve já recebemos umas 10 fotos, 10 imagens de meteoritos, supostos meteoritos diferentes. Mas até então, nenhum é meteorito. Então, se você tiver alguma amostra que você acha que pode ser meteorito, você pode mandar pra gente. Lá a gente posta curiosidades, vídeos, vamos postar as histórias dos meteoritos futuramente. E é isso. Como vocês viram, a Bahia abriga um pouco da história do Sistema Solar com os meteoritos aqui encontrados e também se destaca nos estudos da meteorítica. E no próximo programa, Observatório Antares, o primeiro observatório do norte e nordeste do Brasil. Do sonho de um garoto ao local de formação para novos astrônomos na Bahia.